Hugo Sarubi Cisneros é advogado da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, é professor da disciplina de Sistemas de Direito Comparado e Direito Internacional Público da UniCeub, do Distrito Federal. Doutor Cisneros, eu queria inicialmente uma avaliação técnica sua. A nossa Constituição, tanto na letra da Constituição como no espírito, ela é ou não é secularista? Bem, boa noite a todos. Eu acredito que essa pergunta ela vem de uma maneira muito interessante para que a gente encare, sobretudo, alguns temas e algumas palavras, algumas impressões que vêm à tona nesse momento e que precisam ser devidamente esclarecidas. Falou-se aqui já sobre privilégio, sobre sigilo e sobre o fato de ser algo necessariamente ou imediatamente ruim. E tudo isso nos leva a essa pergunta, de fato. Qual seria o perfil da Constituição brasileira em relação a esse tema? Bem, a Constituição brasileira ela é muito clara, ela invoca a Deus já no seu preâmbulo, o que mostra que ela é uma Constituição laica e assim entende o Brasil como sendo um Estado laico, o que não pode se confundir, obviamente, com o fato de ser, por um lado, o Estado ateu, que de fato também não é, ou um Estado que professa uma religião específica, o que também de fato não ocorre. Em relação ao tratado internacional, portanto, o que a Santa Sé e o Estado brasileiro fizeram foi tão somente respaldar um sistema jurídico, um estatuto jurídico entre a Igreja, entre a Santa Sé, como Estado que é, como pessoa jurídica de direito internacional público que é, e que já mantém com o Brasil, e já mantinha com o Brasil relações não só diplomáticas, evidente que mantém, mas que tem efetivamente um diploma legal que data de 1890, que é o decreto 119A, vigente até hoje, e que por meio deste tratado internacional, que aliás, diga-se de passagem, é apenas um projeto de tratado, o texto foi assinado, será encaminhado ao Congresso, eventualmente ratificado pelo Presidente da República, e em caso de troca de notas, entrará sim em vigor em uma data que certamente não se pode fixar nesse momento. Entendo que, portanto, o Estado brasileiro, ele prega e vê no laicismo, aliás, no laicismo positivo, um caminho, de modo a reconhecer na religião, na crença, na profissão de algum tipo de valor sobrenatural, algo que faz parte do ser humano, que deve ser exercitado, algo ao qual nós todos temos direito, se quisermos. E assim entendo que vem a linha desse tratado, ora negociado entre o Brasil e a Santa Sé. Doutor Cisneros, eu só acho o seguinte, eu li com muita atenção o preâmbulo da Constituição e foi uma intervenção pessoal do presidente Sarney, em que ele fez questão de colocar entre vírgulas sobre a proteção de Deus, mas não chega a ser aí uma profissão de fé religiosa, não é? É um Deus amplo, universal, cultural, que não compromete as cláusulas que se seguem, que são absolutamente, rigorosamente seculares, que garantem o distanciamento e a separação entre igrejas, crenças religiosas e Estado. Mas nós voltaremos a isso. Eu queria perguntar ao reverendo Guilherme Silva da Cunha, ele é pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary dos Estados Unidos e doutor honoris causa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi também presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Doutor Guilhermino Silva da Cunha, como é que o senhor vê essa questão em que dois estados fazem um acordo bilateral, portanto, sob a égide da política, do relacionamento internacional, mas com intervenções na vida doméstica de um país, menciona o direito canônico, quando o direito canônico é uma referência, no máximo, cultural, acadêmica. Como é que os senhores veem essa questão? Meu caro James, nós vemos essa questão na seguinte perspectiva. A separação entre a Igreja e o Estado
pode ser visualizada no exemplo que eu vou colocar aqui. A Bíblia, representando a fé religiosa. Nós temos no Antigo Testamento o povo de Israel e o Deus eterno. No Novo Testamento, Jesus e o seu povo, a Igreja. Nós temos do outro lado a Constituição da República Federativa do Brasil. Essas duas realidades são separadas. Quando a religião estava sobre o Estado, nós temos o despotismo religioso. Quando tivemos o despotismo dos reis, dispondo dos papas, nós temos aí uma distorção. Então, esta separação ela é absolutamente saudável e preserva também a liberdade religiosa. Ela foi preconizada pelo próprio Cristo, este princípio de separação entre igreja e Estado. Ele disse com toda a franqueza perante Pôncio Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. E declarou mais ainda: o meu reino não é deste mundo. E disse mais: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu quero afirmar que este Estado, os dois Estados que celebraram esse acordo envolvendo uma expressão religiosa, a denominação católica, fere frontalmente a nossa Constituição, no artigo do número 19, quando diz que é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, e aqui há subvenção para uma igreja, e também embaraçar o funcionamento, manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, a celebração desta concordata, deste acordo, fere o nosso diploma legal maior. E não apenas agride as outras expressões religiosas, mas fere a Constituição da República Federativa do Brasil. A minha esperança é que o Congresso Nacional não referende esse acordo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil. Voltamos com o Observatório da Imprensa, que hoje debate o envolvimento entre mídia e religião. Dines. Roseli Fishman, eu queria que você, com os dados que tem, o conhecimento que tem do assunto, conhecimento técnico, científico, explicasse para o nosso telespectador essa questão do seu ponto de vista demográfico, né? Quer dizer, e as outras religiões, as outras confissões religiosas, por que essa predominância, esse privilégio? Em suma, eu queria que você oferecesse os dados em cima dos quais a gente pode refletir sobre essa concordata. Eu acho que uma coisa importante a ser colocada aqui, não é dizer que mesmo que existisse um único cidadão de uma outra religião, ou sendo ateu, ele tem todo o direito de exercer. O Estado laico justamente precisa preservar o direito de todos, independente dos números. Mas, de toda forma, a nossa parte numérica aqui no Brasil é bastante interessante, porque os dados do IBGE demonstram, né, os de 2000, que já estão um pouco desatualizados, alguns trabalhos mais recentes pelas PNADs já mostram, né, também uma certa evolução. Quer dizer, um número imenso, né, de denominações e religiões que estão presentes no Brasil e que estão presentes por todas as regiões, por todos os estados. Então, o pluralismo religioso é um fato do Brasil hoje, né? E por isso que é inaceitável existir um acordo que tem cunho internacional com aquela religião, denominação cristã, que é a única que pode ter isto, ou seja, todas as demais estão sendo preteridas, isso o Congresso Nacional precisa estar atento. Há nitidamente aí uma distinção, né, um tratamento privilegiado de uma determinada religião, contrariamente às demais. E isto, com estes dados aqui, indica realmente um certo ponto, até porque, como é muito dinâmico, é interessante a Igreja Católica pensar nas minorias, não é? Também, a democracia tem que pensar com certeza, mas a Igreja Católica também, porque está havendo, né, uma mudança muito grande. O quadro, por exemplo, em 1940, dava 95% da população brasileira como católica, passou para 83% em 91 e 73% no ano 2000. Né? E, por exemplo, sem religião era 0,2% em 40,
4,7 em 91 e no ano 2000 está com 7,4. Ou seja, existe aí uma tendência de mudança, como também da presença evangélica, espírita, as religiões de matriz afro. Então, tudo isso demonstra um dinamismo muito grande da população, até porque as pessoas mudam também suas posições religiosas. E o Estado precisa proteger para que todos se sintam igualmente respeitados.